Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um plantão Python Buds. Putz, eu esqueci até o número. Acho que esse aqui é o plantão número 16 já, tá? Esse plantão é destinado ao Python básico, o Python procedural e orientado a objetos, tá? É um curso gratuito, um módulo gratuito do Python Pro. Se você tiver interesse, estiver vendo essa gravação, tá na descrição aqui embaixo do vídeo. Tem um link para você fazer esse curso gratuito. E quando você entra no curso gratuito, você pode participar aqui ao vivo desse plantão e trazer as suas dúvidas, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Esse plantão acontece de 2 em 2 semanas na terça-feira. Então estamos aqui 3 de dezembro, daqui a 14 dias, então dia 17 de dezembro nós teremos aí um outro plantão. Pararemos apenas, obviamente, para o Natal e Ano Novo, porque acho que não ia ter audiência para ficar fazendo plantão de programação em Natal e Ano Novo. Mas fora isso, estamos sempre no ar, tá? Então, se você quiser participar, colocar as suas perguntas, se inscreva aqui embaixo. Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Uma das coisas que a gente mudou, inclusive na plataforma, é que a gente queria mostrar como funciona a parte de interação, né? Então nós liberamos aqui a plataforma com acesso limitado, mas pelo menos as categorias respectivas ao conteúdo básico, né? Então, olha aqui, ó, tem aqui inclusive registrados todos os plantões anteriores. E aí, na lista de e-mail do pessoal que se inscreve, eu sempre coloco esse post aqui, ó, o link para esse post, que é um post dentro do fórum, para que as pessoas possam colocar dúvidas para a gente vir responder aqui durante o plantão, tá? É... Apesar que esse assunto, Luiz, o assunto sorted, vamos ver se eu consigo no final, vamos ver se eu pego um tempinho no final, porque o assunto sorted array e binary tree já estão aí para a gente já está avançado, tá? Alex perguntou aqui, após o curso gratuito, tem outro na sequência mais avançado? Sim, a gente tem o curso intermediário de Python, que se chama PyTools, que é o plantão que, inclusive, eu faço intercalado, né? Então, na semana que vem, tem um plantão do PyTools, que é o curso intermediário para ensinar as ferramentas que, basicamente, em qualquer projeto Python razoavelmente profissional vai ter que utilizar essas ferramentas como Git, PyTest, etc. Então tem o intermediário e o curso completo aí é só no modelo de turma, né? Então aí para o modelo de turma a gente abre as matrículas de vez em quando. Em particular a gente está na 4ª semana da turma Bruno Rocha, que vai terminar em fevereiro do ano que vem. Aí depois disso a gente vai planejar a próxima turma, tá certo? Luiz Antônio, eles são classificados como easy se você está estudando para processo seletivo. Então, binary tree já não é um exercício easy. A gente já está falando nem de estrutura de dados complexa, hierárquica e, em geral, a árvore binária só se for no formato de array ali, que não é tão complicada, mas aí a gente já está indo para um nível mais avançado que o daqui, tá? Bom, então se você quiser mandar as dúvidas, tá? Eu peguei aqui e copiei uma questão para cá, porque alguém mandou em uma das aulas do Python Birds uma questão bem interessante para a gente tratar, que está relacionada aqui ao curso. Vocês estão enxergando aqui? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vocês estão enxergando aqui? Alex, para escrever, se você, eu te passo, o link também está aqui embaixo, na descrição do vídeo vai ficar aqui, você não vai conseguir ver agora, mas enquanto vocês me respondem aí, ele é curso de Python intermediário, esse daqui. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Sim, acredito. Beleza, tá todo mundo vendo. Então, vamos lá entender aqui qual foi o problema, né?
Então a gente está aqui com o Roberto, que inclusive é membro dessa turma aqui, ó, tá até escrito aqui. Então eu criei as classes motor e direção, com todos os atributos e métodos do enunciado. Dentro do curso Python Pro, na hora que a gente vai abordar a orientação a objetos, eu faço lá uma modelagem de motor e direção básico, só para a gente brincar com esses conceitos. Não sei se de repente cabe até pegar o código. Talvez eu entre lá no Python Birds, porque o código vai estar lá, tá? Vamos lá. Aí consegui compor as classes, né? Ou no caso aqui os objetos, porque até está com letra maiúscula. Lá eu faço questão de tentar separar bem o conceito de classe. Classe é a forma e aqui a gente está compondo com objetos, no caso. Tá? Então, usando, por exemplo, carro.motor acelerar, carro e direção, e funcionou tudo direitinho. Vamos ver aqui o link do... já foi. Então, esse daqui é o link da implementação. Tá maravilha. Então, na verdade, vamos copiar aqui o código do Roberto e trabalhar em cima dele. Vamos clicar aqui em Raw. E aí vamos copiar isso tudo aqui. Vamos deixar em OO. E aí eu vou chamar de carro.py. Deixa eu aumentar aqui a letra. Vocês estão enxergando aí? Carlos, me cadastrei no PyTools e não fiz nada ainda. Tenho que começar do zero? O que me indica? Se for para começar do zero, é melhor começar do Python Birds, então, Carlos. Que é o mais básico. Se você tá zerado, o Python Birds é o curso que é o mais... para quem é zerado. É esse plantão que a gente está fazendo aqui, tá? Bom, esse daqui é o código do Roberto e aí vamos dar uma avaliada, né? Lá dentro do curso do Python Birds, a gente aprende que existe esse formato de documentação do código, que é quando você coloca uma string, em geral no início de definição de praticamente qualquer objeto, aí, qualquer função ou método e até módulo do Python. Então, no caso aqui, essa primeira string é o que a gente chama de docstring, porque ela documenta o que esse módulo faz. Então, aqui era um exercício para você criar uma classe carro que vai possuir dois atributos compostos por outras duas classes. Motor, o motor terá a responsabilidade de controlar a velocidade. Ele oferece os seguintes atributos. Olha lá. Atributo de dado velocidade, método acelerar, que deverá incrementar a velocidade em uma unidade, o método frear, que deverá decrementar a velocidade. Tá? A direção terá a responsabilidade de controlar a direção. Ela oferece os seguintes atributos. Você pode virar para norte, sul, leste ou oeste. Tá? É o método que você gira, então, o volante. Né? E aí, quando a gente tem esse exemplo ele emula uma seção de console do Python. Tá? Então, aí quando a gente aprende essa parte aqui de docstring, a gente sabe que existe um módulo no Python chamado doctest, que eu consigo rodar isso aqui e ele vai rodar isso aqui como se um console fosse. E aí isto funciona para casos simples como esse aqui, como um modo de você testar a sua aplicação, né? Então aqui eu estou testando um motor, eu estou testando aqui a velocidade, e estou verificando que a velocidade inicial é 0. Depois eu acelero, vejo que eu aumento em uma unidade a minha velocidade. Depois eu acelero novamente, vejo que eu aumento para 2. Né? E aí eu começo a frear e vejo que a velocidade do motor vai parando. Né? E vai diminuindo e aí ela nunca fica menor que 0. Né? Ou seja, freando você não dá ré. Essa é a lógica. Tá? Aqui a parte de testar a direção, eu criei um objeto do tipo direção, estou testando se o valor dele inicial está apontando para o norte. Né? Se você girar à direita, ele tem que virar a direção para leste. Se girar de novo à direita para sul, se girar de novo para oeste, até chegar novamente na posição norte. E aí eu faço o movimento contrário girando para a esquerda, oeste, sul, leste e etc.
Tá? E aí, por fim, eu tenho um carro, este objeto carro, que eu vou compor com os objetos, primeiro objeto do tipo direção, um outro objeto do tipo motor. Só que quando eu fiz estes testes lá no curso, se eu não me engano, eu os fiz assim. Tá? Desta maneira aqui. Deixa eu até ver se eu abro aqui o código para confirmar se eu fiz isso. Eu acredito que eu tenha feito isso e eu espero que eu tenha feito isso. Vamos ver aqui se está dentro do Python Birds. Ó, então, justamente está lá a mesma coisa de carro, que é o problema lá. Espero que o Roberto tenha copiado o docstring com os testes. E aí, vamos ver lá para baixo o que eu fiz. Ah, olha lá. Eu sempre chamei métodos. Tá vendo? Quando eu instancio a classe carro, veja que eu sempre faço ponto e vou, por exemplo, calcular a velocidade aqui do carro. Tá? Existiria maneira mais elegante de fazer isso no Python com property, de repente para a gente só pegar o valor da velocidade, mas eu escolhi não complicar tanto por ser um curso básico. Tá? Então aí, veja, eu chamo o carro ponto acelerar e aí eu consigo calcular a velocidade do carro e ver que ele aumentou para 1. Tá? E aí o questionamento do Carlos foi o seguinte, ele implementou os testes dele de maneira distinta. Veja que eu sempre faço ponto alguma coisa. Tá? Só que aí o que o Carlos fez? Em vez de acessar, tentar acessar aqui o carro diretamente com ponto alguma coisa, ele fez assim, ó, carro, ponto, motor, ou seja, a gente está tendo que saber que este objeto carro possui um atributo motor e que esse objeto que está aqui dentro desse atributo deve possuir um método chamado acelerar. E quando o Roberto ele começa a perguntar sobre a velocidade, ele pergunta direto para o motor. Né? Então é assim, em geral, uma boa interface, em geral, você não precisa conhecer os atributos internos do objeto para executar as suas funções. Porque quando você precisa conhecer, em orientação a objetos existe um conceito que se chama acoplamento. O que é acoplamento? É quando uma parte de código está muito conectada com outra, de forma que se você mexer nessa parte aqui que está conectada, vai quebrar para cá. E você perde flexibilidade na hora de dar manutenção neste código aqui. Tá? Então, vamos inclusive rodar aqui o doctest e ver se ele passa. E ele falhou em um que eu tinha até falado para o Roberto. Tá? Ó, vou filtrar aqui os testes. Qual o teste que falhou? Até o próprio PyCharm já está me colocando aqui. Ó. Carro não possui o atributo velocidade, que foi o que o Roberto colocou no teste dele. Então, quando você olha a definição de carro, realmente ele não tem velocidade. Né? E aqui tem algumas coisinhas para a gente consertar nesse código aqui também. Por exemplo, eu recebi o motor de fora deste carro. E aí, em vez de utilizar este atributo aqui para setar, esse atributo não, na realidade esse parâmetro do método init motor, para setar o atributo do carro, o Roberto criou sempre um novo. Né? E aí, isso aqui já é uma coisa para a gente consertar. Tá? Seria aqui, ó, motor, direção, seria mais condizente. Tá? Veja que o motor dele, perfeito, tá? Deve estar inclusive bem parecido com o que eu faria. Está implementado tudo de girar à esquerda, girar à direita, o que comprova a gente que está funcionando, porque os testes estão passando. Ó. Se eu olhar aqui, ó, tudo de motor e direção está tudo passando, então eu tenho uma forte garantia de que este código está funcionando. A única parte que não passou é o da velocidade. Por quê? Porque o carro ele não tem atributo velocidade. Tá? O Roberto aqui não criou. Então, para você fazer esse código passar, uma primeira abordagem seria o quê? A gente colocar aqui, então, criar um atributo velocidade
É o jeito mais bobinho de fazer isso passar. Velocidade igual a zero. Ou seja, na hora que você constrói um carro, inicializa um carro, ele vai começar já com a velocidade igual a zero. Tá certo? Vamos rodar aqui os testes. Vamos ver se agora vão passar todos. Opa, agora deu ruim aqui. Tá? Vamos tentar entender o porquê que não era. Eu não esperava que fosse dar tão ruim assim. O que aconteceu aqui? Attribute error, direção. O objeto direção não tem... Ah, então tem mais erros aqui para esse código. Ó, vamos caçar aqui, tá? Olha, já deu um erro aqui. Vamos tentar ver aqui o que aconteceu. Foi no acelerar, linha 77, aqui. Tá? E foi quando foi tentado acessar o carro aqui do motor. Vamos tentar entender o que aconteceu. Eu mesmo não sei aqui direito o que aconteceu. Vamos ver. Ele criou uma direção, perfeito. Criou o motor lá para cima. E ele está falando direção object has no attribute acelerar. Eu acho que ou eu troquei as bolas aqui. Vamos tentar entender o que aconteceu. Ó. O primeiro parâmetro que está sendo passado no carro é a direção. E o segundo, o motor. Vamos conferir lá no método Dandenit, ó. Ah, o Robertão trocou a ordem. Né? Então, direção é primeiro e motor é depois. Como é que eu vi isso? Só lendo a mensagem de erro. Direção object has no attribute acelerar. Faz sentido, a direção não acelera, a direção só gira para a direita e para a esquerda. Então, quando eu olhei isso, falei, pode ser que esteja trocado. Tá? Falou, Jorge, até mais. Carlos, depois manda um e-mail lá, então, para saber como iniciar zerado, sim. Beleza? Vamos rodar de novo o doctest, vamos ver. Olha lá, já passou tudo. Por que passou tudo? Porque agora, esta única condição que acessava a velocidade do carro, ela está sendo satisfeita, então passa no nosso teste. Agora, vamos discutir isto aqui. Ó. Vamos entender o que é acoplamento. Como eu falei, acoplamento, quando você tem um código muito conectado com outro, tão conectado e não isolado, que quando você mexe em um código, ele quebra em outro lugar que você não esperava. Tá? Então aqui existem alguns problemas. Tá? Para quem manja, apesar que se eu fizer isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Só um minutinho aí, pessoal. Perdão, pessoal. Sim, esse exemplo é da aula, Alex. Esse exemplo é da aula. Dá uma ligada lá na aula que você vai ver, tá? Mas vamos discutir então sobre o que é acoplamento. Acoplamento é o seguinte, né? Então, o que é o bom? O bom é você fazer o código que a gente chama desacoplado, de forma que você tenha liberdade de mexer em uma parte do código, evitando que outra parte quebre neste processo. Tá? Então, vamos supor que eu quisesse alterar esse método acelerar aqui para acelerar... Não sei se vocês já foram em mecânica, já viu o mecânico acelerando sem ser pelo pedal do acelerador? O mecânico consegue puxar lá o cabo diretamente, né? Então eu vou dizer assim, ó, acelerar com cabo, tá? E aí eu vou chamar aqui o refactor do PyCharm que vai ele vai alterar em todas as minhas partes de teste aqui,
tá? E aqui ele colocou, inclusive, uma coisa que é complicada do Python, que é, ó, ele até achou o acelerado motor, mas como o Python não é tipado, às vezes ele não encontra, tá? Então, eu vou dar aqui um do refactor para a gente atender, para a gente entender. Só que eu vou querer... Cadê? Eu não consigo... Eu quero eliminar essas opções aqui que ele quer alterar essa daqui. Eu vou remover. E eu vou remover essa aqui também. Tá? Ou seja, eu quero somente... aqui também ele pegou até string. Então, string eu não quero. Ele só vai mudar, então, na parte do motor. No acelerador do motor. Então, olha aqui. Acelerou com cabo. Vamos ver, na verdade vamos primeiro rodar os testes, e aí se tudo passar, não passou, tá certo? Então, onde eu tive problema, veja só, eu mexi no método acelerar do carro, e quebrou uma porrada, do motor, e quebrou os testes do carro. Então, isto aqui é a parte de que não é interessante você acessar diretamente um atributo. Por quê? Porque se você acessa diretamente um atributo, se você mudar qualquer coisa de dentro desse atributo e alguém estiver acessando este cara aqui, ele vai quebrar o código da pessoa. Tá? Então, qual que seria a boa prática aqui? A boa prática seria, em vez de você chamar... Eu vou até voltar, tá? Eu vou voltar aqui, ó. Como é que eu consertaria este código aqui? Foi até a opção que o próprio PyCharm me deu. Eu teria que mudar todo lugar que o motor tem o seu método acelerar, incluindo quando ele é acessado através do carro. E isso que é o acoplamento, ou seja, eu mexi no motor e eu tenho que mexer também no carro. Não bom isso aqui, tá? Não é bom. Tá? Então, vamos voltar aqui. Eu vou voltar para acelerar, tá? E aí a gente vai fazer a seguinte mudança. Eu não quero, então, acessar os atributos de motor diretamente. Eu vou querer acessar, eu quero que... Porque quando você acelera o carro, você não sabe se é motor que está acelerando, você não sabe qual é o tipo do motor. E qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que, uma vez que a gente tenha o que se chama de uma interface bem definida, ou seja, é um contrato. O que o carro faz? O carro sabe acelerar. Se o carro é elétrico, se o motor é elétrico, se o motor é 1.0, se é 2.0, se você está numa Ferrari, né? Desde que se mantenha a interface, né? Ou seja, se for... E aí, veja que quando muda a interface do carro, a gente tem uma certa dificuldade. Quem está acostumado com câmbio manual vai para automático, tem uma dificuldade. Veja que quando muda, cada carro tem um lugar diferente de colocar a ré no câmbio. Quando muda essa interface, você demora um pouquinho para entender ali como se portar dentro do carro. Mas, por exemplo, a direção funciona com a mesma interface. Seja ela com direção pneumática, seja com direção hidráulica, com direção elétrica, só vai ser mais leve, mas o modo de você operar o volante é sempre o mesmo. Né? Então, esse conceito de interface não é nem de programação. Tá? Imaginem aí a tomada que a gente tem. Isso é uma interface bem definida, e veja quando se muda a interface, dá uma dor de cabeça danada. Quando o Brasil adotou o pino de 3 pontos, só o brasileiro. Então, a gente tem um problema de interface. E qual que é a vantagem da interface? Bom, uma vez definida, os aparelhos elétricos podem simplesmente fazer a mesma tomada. Vai funcionar na mesma tomada, em geral, de onde se adota aquela interface, no caso aqui do Brasil. Se cada um fizesse o buraco da tomada de um jeito, sei lá, você ia ter que andar com seus equipamentos com 2 fios para tentar encaixar, aí, ou com 3, se tiver o terra, para tentar encaixar onde quer que fosse. Tá? Bom, então o ideal é fazer isso aqui. Ó. Quando eu precisar acelerar, então eu quero acelerar o carro, não o motor. Não interessa como é que você vai acelerar. Se tem motor ou não tem, se, sei lá, se isso aí é um carro a vento, colocou uma vela lá e o carro vai a vento, não interessa. Eu quero acelerar e eu quero que ele resolva internamente como é que é feito esse acelerar. Óbvio que se eu rodar esse teste aqui agora, né, a gente vai desestabilizar. Ele vai falar, olha, eu não conheço aqui o método acelerar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar, com o Alt Enter aqui do PyCharm, a gente vai criar esse método lá na classe carro. Tá? E aí, foi a pergunta que o Roberto falou, mas não parece muito trabalho
você simplesmente criou o método acelerar e você vai utilizar aqui o acelerar do motor. Né? Vai fazer isso aqui, você vai delegar esse acelerar no fim das contas. Né? Não tô chamando o código de bobeira? Não. Então, por quê? Por causa do encapsulamento. Ó, vou rodar aqui, vamos ver se vai passar. Olha, os meus testes voltaram a passar. Então, qual que é a vantagem daqui? Olha, a interface ela não muda. Mas se eu, por acaso, internamente quiser mudar a interface do motor agora, e eu pegar aqui, ó, acelerar, eu falei lá com fio da primeira vez, né? Então, refactor. Veja que agora o único lugar que ele vai querer pegar não é no meu teste, é dentro do meu código, que ele verificou aqui, ó, todo mundo que está lá. Ele pegou os testes do próprio motor e a chamada interna em um lugar só, que é o método acelerar do carro. Então, eu vou fazer aqui um do refactor. Tá? E aí é legal porque eu trocando o nome do método, fica bem claro que esse daqui é o acelerar do motor. Tá? Então, nem sempre ele faz só isso. Às vezes ele pode fazer alguma outra coisa. Eu dei um exemplo seguinte, né? Imagine, vamos até fazer aqui, ó. Acelerar não, no frear vai ficar mais claro. Vamos fazer o frear depois. A gente até faz uma coisa a mais aqui, tá? Então veja, com este acelerar eu só mudei aqui internamente, então só o carro conhece a interface do motor. Agora, eu não precisei mexer em quem está utilizando o meu código de carro aqui. Seguindo a mesma filosofia, eu não deveria... Opa, acelerar com fio aqui no carro foi furada. Isso aqui não era para ter ido. Não, esqueci de tirar. Isso aqui tem que ser acelerar mesmo. Tá? Vamos rodar aqui os testes. Tá? Então, passaram, tudo ok. Então, a ideia é eu não... Então, ó, veja, não mudei. Voltei, inclusive, para acelerar aqui, porque o PyCharm que mudou para mim sem precisar. Tá? Então, essa é uma primeira coisa. Veja que agora eu tenho a liberdade de mexer no motor sem quebrar o código do meu carro. Então, você tem que procurar esse tipo de encapsulamento. E esse encapsulamento continua, inclusive aqui. Ó. Quer dizer, você para acessar um atributo do motor, do carro, que é a velocidade, você não pergunta para o motor qual é a velocidade. Eu nem sei se é o próprio motor que mantém. No caso aqui é. Tá? Mas eu não sei de onde que vai vir essa velocidade. Eu não teria que saber que um carro tem um motor para eu saber a velocidade dele. Tá? Se o carro não tiver motor, ele estiver na pirambeira e eu colocar um radar, você consegue ir lá e auferir a velocidade. Tá? Então não depende de um motor. E aqui também o encapsulamento também se faz presente. Por quê? Porque uma vez que você tem acessado esse código ele ainda fica acoplado com o carro. Por quê? Porque agora o carro precisa ter um atributo de nome motor. Significa que, se eu por acaso quiser simplesmente alterar o nome desse motor, por exemplo, para underline motor, que inclusive indica que esse cara é protegido e não deveria ser acessado de fora da classe, veja o que acontece. Eu rodo os testes e vai falhar. E veja que eu mexi num atributo interno do carro e quebrou aqui boa parte do código. Por quê? Porque eu não tenho a liberdade de mexer nesse atributo aí. Então, o que era melhor aqui? Ó? Voltei, vamos rodar aqui o teste de novo, só para mostrar que passou. Maravilha. Então, veja que a ideia é que eu também não posso expor o meu atributo aqui. Então, o ideal seria o quê? Que esse meu motor ele nunca fosse acessado e fosse visível aqui de fora. É mais legal você no carro chamar simplesmente pela velocidade do carro. Ponto. Mais nada. Na hora que você freia o carro, você não freia o motor. Tá? E aí você tem a velocidade aqui também. Tá? Então vamos rodar aqui os testes, vamos ver o que acontece. Vamos falhar alguns deles. Veja que o primeiro ele fala, olha, não existe. O velocidade foi 0 aqui, mas eu ganhei nothing. Vamos ver aqui onde que aconteceu. Ó. Aqui, velocidade
Na verdade, tem que ser 0 aqui se está testando. Né? Então, vamos rodar aqui. Olha aí. 0, com certeza. Opa. O que houve aqui? Ah, ainda tem um motor aqui para cima. Espera aí. Na verdade, o teste aqui... Nossa, estava até errado o teste, é isso mesmo? Não, o motor está com 2, tá isso mesmo. É isso aí. Acho que eu fiz alguma besteira na hora. Vamos repetir aqui. Então, eu vou pegar aqui o motor velocidade. Aqui, aqui. E vamos sumir com esse motor daqui. Esse é o ideal de ser feito. Vamos rodar de novo aqui. Agora tem que falhar várias coisas aí. Em particular, a primeira falha é que o atributo velocidade do carro não existe. Só que aqui eu setei a velocidade para 0, né? Quando, na realidade, quem mantém o status da velocidade é o próprio motor. E aí, Renzo, como é que você resolve? Em outras linguagens, como no Java, existem os chamados métodos GET. Roberto, que bom que você está aí, cara. Espero que esteja acompanhando. Se vai me fazendo pergunta aí se não tiver claro, mas eu estou pegando o teu código aqui, destrinchando, porque eu achei que era uma boa oportunidade da gente aprofundar em orientação a objetos, né? Tá, então aqui, ó. Então, este atributo do jeito que está aqui, eu nem precisaria que ele existisse. Por quê? Porque quem toma conta da velocidade, quem tem a responsabilidade de guardar a velocidade, está lá dentro do motor. Então, como é que você faz, Renzo? Numa linguagem como Java, você teria que fazer uma desgraça de um método assim, ó, def get velocidade. E Java é muito legal para você fazer, principalmente TCC, porque você não faz nada faz uma classe que só tem atributos, você já vai ter umas 30 linhas de códigos, porque você vai ter que gerar get and setters para esses caras aí, né? E aí você retornaria, então eu delegaria para o meu motor eu saber qual é a velocidade. É a mesma coisa, Renzo? Não, não é a mesma coisa, porque eu não estou expondo que o meu carro tem um motor. O usuário do carro nem precisa saber que o motor existe. Tá? E aí eu teria que colocar aqui um return, aqui, velocidade no caso, tá? Para retornar. É assim que seria feito e eu teria que alterar todos os lugares que tem velocidade para get velocidade. É assim que funciona no Java. Por isso que no Java você tem que agir assim, preemptivamente. Como pode dar esse problema, lá no Java ele fala, nunca acesse o atributo diretamente. Só que em Python existe um troço que se chama semântica de propriedade. Quando você acessa o objeto ponto velocidade, você não sabe se você está acessando um atributo, como aqui no caso da direção, ou se você está acessando um chamado método get, que é implementado com um decorator que se chama property. Então, ó, eu vou trocar aqui essa velocidade, tirei o get dali, porque eu quero que tenha o nome velocidade, e aí eu vou só decorar, tá? Não vou explicar o que é decorator, porque isso aqui é uma aula básica. Quem está lá no curso mais avançado, que é o Objetos Pythônicos, o primeiro capítulo que eu já gravei lá com os roteirinhos, tem a explicação de o que é o decorator, a gente cria uns personalizados e etc, tá? O que importa é o seguinte, uma vez que eu use o annotation em cima deste método velocidade, eu vou poder acessar e executar este método como se um acesso a atributo fosse. Por isso que se chama semântica de propriedade, porque o acesso aqui tem um significado de como se um acesso direto a um atributo fosse, apesar de nesse caso não ser, tá? E aí aqui nós temos tá dando só erro porque eu não fiz o frear. Então vamos implementar o frear aqui no carro. Então como é que vai ser o frear? É mais ou menos a mesma coisa aí, né? Então você vai pegar aqui, por exemplo, pode dar um return, apesar de eu achar que não tem return. E o frear também é feito pelo motor aqui no nosso caso. É responsabilidade do motor também frear o nosso carro. Vamos rodar aqui o teste. Olha lá. E estabilizei. Qual é a vantagem disso aqui agora? Veja que agora, quando você vê o objeto carro, você nem sabe que existe um motor lá dentro. E você não precisa saber. E o que é o legal disso? Eu quero indicar para a galera que não é para eles utilizarem o motor mais, dessa maneira aqui.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou refatorar este motor e vou torná-lo um atributo protegido ou privado aí. Então, quando eu faço aqui o do refactor, ó, ele alterou internamente aqui, só que os meus testes continuam funcionando. Por quê? Porque em nenhum momento eu fiz a menção ao motor. Deu para entender aí, Roberto? O conceito de encapsulamento, onde é que teu código ele está encapsulado e ele quebraria, e isso, quando você não consegue separar muito bem o teu sistema, ele passa a ser um problema, principalmente quando o sistema vai ficando mais complexo. Quer dizer, você mexe em um objeto específico e vai quebrar no sistema lá em uma parte que você fala, por que quebrou ali? Se eu estou mexendo no envio de e-mail, né? Por que quebrou a página, a homepage? Né? Então, isso é o acoplamento. Tá? Isso, e onde o usuário aqui no caso, né, é um usuário do seu código, ou seja, são seus colegas de trabalho e às vezes é você mesmo do futuro. Né? Você tem que ter esse cuidado com o eu do futuro. Tá? E eu entendo que talvez, e aí me corrija, me diga se foi essa a sua motivação, Roberto, porque você fala, pô, mas eu chamo velocidade e eu delego para o motor velocidade. Eu chamo frear, eu estou delegando para o frear. Pô, mas eu só estou escrevendo mais código, né? Então tem essa razão do encapsulamento, mas a outra razão é o seguinte, vamos supor que a gente crie aqui mais cria aqui mais alguns requisitos, tá? Então, além de existir... Putz, ele mexeu inclusive no motor aqui para cima. Esse não era para eles terem refatorado. Esse aqui é público. Vamos substituir aqui. Pronto. O refactor foi em muito mais lugares do que eu esperava. Vamos rodar o teste aqui também para garantir que está tudo funcionando. Então, está tudo funcionando. Vantagem de ter teste, né? Está funcionando? Não sei. Roda o teste e se passar é porque tem uma grande opção que ele esteja. Então, vamos supor que aqui no meu carro agora, sei lá, eu vou colocar aqui uma luz de freio. Luz de freio. Tá? Onde a luz de freio, eu vou... Aliás, nem precisa... Isso, a luz de freio está ali. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de frear, eu vou perguntar assim. Carro, ponto. Luz de freio. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Como a gente não está freando, a gente está acelerando aqui, ele vai colocar a string desligada. E aí quando você freia, a ideia é que a luz de freio esteja ligada. Beleza? Esse novo requisito aqui, pessoal? Tranquilo, Roberto? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora, veja que o frear do meu carro não é simplesmente parar a velocidade. O frear do meu carro tem que fazer mais coisas agora, né? Ele tem que agora também ligar a luz de freio. O frear do meu carro não é um frear igual do motor. Pode ser que eu freie e pare as rodas. Não é só um freio motor. Eu quero parar as rodas. Eu quero colocar o sistema ABS para funcionar. Então veja que o carro aqui ele está funcionando como um objeto que agrega os outros. Tá? Então o frear do carro é assim mais completo. Vamos rodar aqui os testes para ver o que acontece, quais são as falhas. O primeiro deles é que ele fala que este objeto aqui ele não existe ainda. Então vamos criar aqui uma classe para isso. Então vamos criar a classe luz de freio. Ó, tome cuidado, teve gente que fez isso aqui no curso e postou. Para ser um docstring, isso aqui tem que estar aqui para baixo. Então vou colocar a luz de freio aqui para baixo. Tá? Vamos executar aqui o teste. Opa, o que deu ruim aí agora? Tá tudo falhando? Por quê? Ah, tá lá. Olha, para construir o carro, você agora tem que receber a luz do freio também, né? Então vai ser assim, ó. Luz de freio. E aí eu já vou inclusive criar... Ué, não deixa eu setar aqui a luz do freio?
Isso. Adiciona o campo luz do freio, só que eu já vou criá-lo protegido. Ou seja, eu não quero que ninguém acesse. Então eu vou indicar isso através da convenção do Python, utilizando aqui o underline, tá? Então vamos rodar agora, vamos ver o que eu conserto. Bom, agora o meu init está funcionando. O problema está sendo o quê? Que o meu luz de freio não existe. Está dando erro lá. Opa! Por que não me levou para o lugar certo? Aqui, ó, luz de freio não existe. Então, o que vamos fazer? Vamos vamos criar aqui então uma propriedade. Mesma coisa daqui, ó, mesmo princípio. Agora eu tenho uma propriedade que é para saber se a luz do freio está ligada ou não. Ou seja, iluminar aí a traseira ou não. Então, luz de freio. E aí eu vou delegar aqui para quem? Para aquela minha luz de freio e vou retornar aqui o status. Vamos dizer que seja o status. Status, o status vai ser desligada ou ligada. Né? Então vamos rodar os testes. O que vai acontecer? Ó, deu erro aqui. Deu erro por quê? Porque luz de freio não possui o atributo status. Então vamos consertar. Como é que eu vou conserto isso? Vou criar aqui um atributo. Então, para a minha luz de freio. Deixa eu até colocar o tipo aqui, que eu acho que ele me dá autocomplete se eu colocar o tipo. Então, luz de freio. Se eu não me engano, eu posso colocar aqui também. Luz de freio. E aí ele começa a me dar os autocompletes da vida. Espero, ó lá, tá vendo? Aí, ó, Alt Enter. Ó, quando eu crio aqui o código, ó que maravilha. Status. Qual que é o status inicial? A luz do freio, por padrão, vem desligada. Vamos tirar esse pés daqui. Vamos rodar o teste de novo. Opa, olha lá. Agora mudou. Já não é mais erro. Erro é quando está vermelhinho. É quando tem alguma coisa que nem funciona. E agora aconteceu uma falha. Por quê? Porque ele esperava que a luz estivesse ligada, mas ela está desligada. Em qual teste? Esse teste aqui. Por quê? Porque quando eu chamo frear, a luz de freio deveria ser alterada. Deveria ser alterada. E então, o que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, a gente pode pegar aqui, na hora que eu freio, eu vou pegar a minha luz de freio e vou ligar a minha luz de freio. Tá dando um erro aqui, por quê? Porque o método ligar não existe na luz de freio. O que a gente vai fazer? Vai criar. Então, quando eu chamar o ligar, o que vai acontecer na minha luz de freio? Vou pegar o meu status, vou setá-lo para ligada. Vamos rodar o teste. Ó, agora tudo passou. Então, normalmente, na classe, você não vai apenas delegar para os atributos. Às vezes você vai fazer essa orquestração, você vai executar mais alguma coisa. Então, o frear do meu carro, ele é mais complexo agora que o do motor. Porque ele vai delegar para a luz de freio o fato de ligar a luz e ele vai fazer isso aqui da hora de desligar. Inclusive, eu poderia fazer também aqui, fica aí de exercício para vocês para casa, escrever um teste em que depois de frear eu volto a acelerar o carro. E aí eu tenho que desligar a luz de freio. Tá? Deu para entender aí, pessoal? Principalmente o Roberto. Quem ainda não chegou na aula de orientação a objetos, não se desespere. Tá? É a segunda sessão. Né? Na primeira sessão eu falo de programação procedural. Na segunda sessão lá do curso Python Birds, eu vou lá e falo da parte orientada a objetos, que é o que a gente está abordando aqui. Beleza? Alguma dúvida aí, ô Roberto? Clarificou? O que você acha? Se estiver aí com o microfone, pode até. O pessoal nunca fala aqui no microfone, eu vou começar a fazer a live pelo YouTube e ficar pelo chat de lá, talvez. Mas, de repente vou experimentar isso para o próximo. Eu falo sim, tô só esperando a dúvida dele. Beleza? Deu. Ó, então, o que seria aí o exercício agora bacana? Seria o quê? Fazer as mesmas operações aqui para o carro direção, né? Ó, você entendendo qual é o problema, a gente deveria eliminar essa parte aqui de direção, o valor que a direção está, deveria ser chamado diretamente, pelas razões de acoplamento
como eu disse aqui. Tá? Vamos comitar esse código? Carro com implementado, carro com luz de freio. Git em geral está no curso PyTools, mas uma coisa que eu gosto de fazer é sempre colocar a mensagem de commit exatamente com o que eu fiz e no passado. Porque o único momento que você vê uma mensagem de commit no presente é este momento aqui que você está escrevendo. Fora isso, quando você acessar a mensagem de commit, ela sempre estará no passado. Então eu prefiro sempre escrever no passado. O que eu estou falando? Ó, git log, pega o histórico, né? Olha lá, implementado carro com luz de freio. Então, se estiver no passado e eu quiser gerar um release notes do que foi feito desde a última versão. Então, se eu pegar as primeiras frases aqui do git log, eu já tenho ali uma boa ideia do que foi feito. Tá? É isso aí. Diga aí, Wagner, tá com alguma dúvida aí então? Manda aí. Então, fiquei um pouco curioso do motivo de ter feito a composição com a classe da luz. O motivo é pelo fato do frear ser exclusivamente só pela questão do frear em si, tipo a questão da velocidade, lá você tem que retornar o motor da velocidade, porque não poderia ter sido feito atributos dentro do próprio frear, na hora que frear, ele já criaria também essa questão do acender ou apagar a luz, sem ter feito a composição com uma nova classe. Então, depende qual que é o problema, né? É que às vezes, aqui estão simples nessa lógica de frear. Mas suponha que fosse um sistema mais complexo. Eu poderia também controlar toda a velocidade do motor aqui também, né, no carro. Poderia só implementar o acelerar completamente aqui dentro. Né? Agora, a vantagem disso aqui é o seguinte. Excelente pergunta aí, Wagner. A gente tinha combinado essa, né? Esse motor aqui é o motor 1.0, tá? Se eu não falei nada, é o motor 1.0, motor de Fusca. Tá? Um abraço aí para o Alface e o Fuscão dele. Nada contra, né? Mas motorzinho de Fusca daquele jeito, né? Ou motor de Uno. O de Fusca até que sobe, né? O motor de Uno, tá? O que aconteceria se eu implementasse, por exemplo, se eu colocasse a velocidade lá, eu poderia fazer o acelerar e o frear dentro do próprio carro. Seria uma opção. Né? Só que aí você está começando a misturar as responsabilidades, porque em geral o carro é o quê? É você se movimentar com o carro. Né? E aí o carro agora ele se movimenta, mas também controla a velocidade. E, putz, começa a ficar um código muito maçaroca. Na prática, se você começar a fazer muito isso, você está quase programando procedural com classe. Tá? Qual que é a vantagem do OO? É você, através da composição, poder alterar o comportamento dos seus objetos sem alterar o código inteiro. Se eu chumbasse aqui a velocidade do jeito que estava e eu quisesse um carro que vai mais rápido, que acelera mais rápido, eu quero trocar o motor dele de motor de Uno para colocar um motor de uma Ferrari. E aí? Se você chumbar no motor, e por isso que também o carro é feito por peças, né? Imagina se todo carro fosse todo chumbado, sem as interfaces dele. Quer dizer, se ele fosse todo chumbado, na hora que furasse o pneu, você tinha que jogar o carro inteiro fora. Porque não tem como trocar a roda. Então, você compor o carro de peças que eu posso trocar por outras melhores ou por outras mais novas, aumenta a vida útil, né, do teu carro e deixa ele mais flexível. Porque cada peça tem uma vida útil diferente. Quer dizer, você troca a correia dentada com 50 mil quilômetros. O motor do carro às vezes vai durar 200. Né? Pneu de carro, sei lá, 25. E óleo às vezes dura menos ainda. Né? Então, assim, dependendo da parte do carro, ele dura muito menos. Né? Então, por isso que ele é feito por composição. Por quê? Porque você pode simplesmente trocar apenas aquela peça com problema. Tá? Obviamente que tem um custo, porque aumenta a complexidade aqui, tá, Wagner? Então essa flexibilidade ela não vem de graça. Quanto mais compor com muita gente. Mas o que você ganha? Flexibilidade, tá? Então, o que é simplesmente então, vamos pegar esse carro aqui, ó. Inclusive a gente pode até reutilizar, né? Vou lá no desmanche
e vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui vai ser o luz de freio. Vamos reutilizar aqui, ó. E aí, deixa eu ver se esse código continua rodando aqui. Se eu não fiz besteira, continua rodando. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse teste que está para cá, ó. Vou duplicar. E vou construir, na realidade, um outro carro agora. E agora vai ser uma Ferrari. Vou pegar o não, vou utilizar a mesma direção do não. Vou deixar a mesma luz de freio, mas agora é o seguinte. Motor de Ferrari. E aí eu vou pegar ali o meu motor de Ferrari, vou criar aqui, e aí vou utilizar agora, a única coisa que eu vou mudar então nesse carro, eu vou... Oh, peraí, por que não dá autocomplete aqui? Não sei porque quando não dá autocomplete, às vezes alguma coisa está errada no código. Então tem a minha Ferrari, vamos trocar aqui. Na verdade eu nem preciso desse teste aqui de cima, porque eu, sei lá, já sei. Deixa ele aí, vai. Deixa ele aí, vamos trocar aqui, ó. Para minha Ferrari. E aí Ferrari é Ferrari, né? Em vez de, quando dá uma pisadinha, ela vai para 1, aqui vai para 10. Vai incrementar de 10 em 10. Tá? Então como é que eu poderia implementar aí? Vamos rodar os testes, vamos fazer lá o famoso TDD. Desenvolvimento orientado a teste. Então, primeiro erro que eu tenho. O meu motor de Ferrari não existe, tá certo? Então, vamos criar aqui a classe motor de Ferrari. Vamos levar lá para baixo. Vamos levar lá para baixo do motor ainda. Ó, o motor está aqui, é baixo do motor. Tá? Aí aqui você poderia até pensar em talvez parametrizar algumas coisas, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar este cara aqui, ó, e vamos chamar de, não, vamos fazer assim, ó. Esse 1 que está aqui, eu vou chamar de self.taxa de aceleração. Ou seja, de acordo com a potência do motor, ele tem uma taxa de aceleração distinta. Pergunto a vocês, a taxa de acelerador depende do tipo do motor, ou seja, a classe, ou depende do objeto motor? Vamos fazer pergunta aqui para ver se vocês estão espertos aí. E por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Vamos ver se alguém prestou atenção lá nas aulas iniciais lá do Python Birds. A parte inicial da orientação a objetos. Boa noite, Laércio. E aí, gente? Opa, Thiago. Pergunta. Porque se ele depender só do motor, você pode fazer ele ser um atributo da própria classe, né? E não da instância. Acho que seria isso. Perfeito. Então é a diferença entre atributo de objeto e de classe. Se você tem um valor padrão que depende do tipo e não do objeto, para fins de economizar memória, porque se eu criar como atributo de objeto, é criado um atributo desse para cada objeto. Como aqui vai depender do motor, eu vou fazer o seguinte, ó, minha taxa de aceleração é 2. Tá? E, de repente, podia falar, ó, não quero que ninguém saiba qual é a taxa de aceleração. Aí eu deixo até assim, protegido. Tá? Vamos pular uma linha aqui, formatar. Ó, vamos rodar os testes para ver se só continuam falhando os da Ferrari, que é o que eram para falhar, tá? Não é para, só a Ferrari está falhando, tá? Por quê? Porque a Ferrari não faz o que o motor de Ferrari, no caso aqui, ele não faz tudo que o motor faz. Tanto é que os paus que a gente vai ver, ó, o objeto não tem atributo velocidade, etc. Então, como é que a gente faz o motor da Ferrari fazer tudo que o motor de Uninho faz? É pergunta mesmo, não é retórico. Herda ele? Isso, vou herdar de motor. Por quê?
Porque se tem que fazer tudo que o motor faz, eu vou herdar do uninho. Ctrl R, olha lá, opa, melhorou, já não tem falha. É só a velocidade que está ruim. Eu esperava 10 e veio 1. Por quê? Porque o comportamento do motor Ferrari é quase tudo igual ao do motor. A única coisa é que a taxa de aceleração do motor Ferrari é muito mais parrudo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai sobrescrever esse cara. Colocar quem? O valor de 10 que é esperado lá. Roda os testes. Então, qual que é a sacada aqui? Eu tenho a liberdade agora, e aí a diferença de framework para biblioteca. Tá? Em uma biblioteca, eu teria que prever todos os motores. E aí o usuário, toda hora que ele quisesse um motor diferente, não, agora eu quero um motor, sei lá, 2.0, 3.0. Você tem que ir lá e embutir na biblioteca. Porque na biblioteca ela precisa prever todos os casos de uso e o usuário só vai chamar. Agora, quando você tem um framework, você constrói um esqueleto, que foi o que a gente escreveu aqui, a gente construiu um esqueleto de carro que funciona com motor. Então, se o usuário quiser inventar o motor que ele quiser, com a aceleração que ele quiser, e nem precisava ter uma taxa constante, sei lá, quando você acelera, quando você está chegando na velocidade final, aí ele vai ter uma taxa menor. Você vai poder implementar qualquer regra que você quiser. E aí, se o usuário falar, mas eu queria um motor que faça isso, que vá mais devagar, que acelere mais rápido no início e que aí aumente a velocidade menos, uma taxa menor no final. Se não é uma lib e é um framework como esse aqui, o que você vai fazer? Você vai escrever lá uma documentação falando, olha, eu tenho um framework de carro, onde você pode construir o seu motor, você pode herdar de motor, e se você quer mexer na parte de aceleração, você vai ter que sobrescrever o método acelerar com fio. Tá? E colocar a lógica de alteração da velocidade aqui. Ou seja, com isso, a lógica de manipulação de velocidade fica completamente aqui no motor. Veja que eu não penso em carro quando eu estou fazendo esse cara. Eu não penso em luz de freio quando eu estou fazendo esse cara. Eu só penso no conceito velocidade quando eu estou trabalhando com o motor. Velocidade, né? Então, veja que os métodos são totalmente apenas para a manipulação de velocidade. Deu para entender aí? Ou... Foi Wagner, né? Deu sim. Só mais uma dúvida, Renzo, com relação a essa questão do frear. O carro chamando diretamente a luz do freio, ele traz o status da luz, se está ligada e desligada, mas só quem altera o status é o frear em si, é isso? Calma, fala de novo. Vamos lá. Se eu chamar carro.luz frear lá, que você criou, ele vai trazer o status, se somente está ligada ou desligada, correto? Quando eu faço aqui, ele altera o estado da luz de freio, e se eu perguntar pela luz de freio, ele vai me retornar esse status. Então é isso mesmo. Essa foi a minha dúvida. Porque eu freiei, aí quando eu freio, eu mudei o status. Depois eu posso perguntar qual é este status. Certinho. Implementado motor de Ferrari. Isso aqui, tá, gente? Também, assim, uma dica que eu vou dar, principalmente para o pessoal que está inscrito aí nos demais cursos. Orientação a objetos é bom entender, por quê? Porque você vai chegar nos frameworks que são orientados a objetos, como o Django. Aí tem lá Class Based View. O que a Class Based View faz? Faz mais ou menos isso aqui. Você tem lá a view para salvamento de um objeto. O que ele faz? Ele já criou porque sempre tem a mesma cara, uma view de salvar. O que ela faz? Ela pega os dados que estão presentes no dicionário post do que o request te manda, aí ela vai popular o formulário respectivo àquele modelo, o form, depois ele vai então validar este formulário. Se ele estiver válido, ele vai salvar no banco e dar um OK para o usuário. Se estiver inválido, ele vai mostrar o formulário com os erros para você. Eu acabei de descrever qual é o algoritmo de salvamento de qualquer objeto. O que a gente precisa de diferente? Bom, você precisa dizer o que é diferente de acordo com o seu objeto lá no Django. Então, você vai precisar
ter o form, você vai ter que definir o seu modelo. Na verdade, se você definir o modelo, ele às vezes já vem com um form padrão e já funciona. E aí, o que a classe te dá? Ela te dá vários métodos importantes para você poder sobrescrever este comportamento. Ah, não, mas agora eu quero que use um formulário específico. Então, tem lá um atributo do Class Based View para você dizer quem é a classe do formulário específico que você vai usar. Ah, não, mas na hora que salvar, eu quero fazer uma validação a mais, ou não validação, mas eu quero fazer uma outra ação. Então, o que você vai fazer? Vai ter o método save lá, que você vai sobrescrever, vai chamar o método da classe de cima e vai fazer alguma outra coisa. Ah, porque depois de salvar eu quero mandar um e-mail. E aí você começa a trabalhar com orientação a objetos em cima disso. Então é assim, não tem a necessidade de vocês aprofundarem completamente na orientação a objetos para vocês seguirem na execução do curso, no estudo. E o PyTools não depende basicamente nada de orientação a objetos. PyTools é só ferramenta, não tem orientação a objetos praticamente nenhuma ali. Tá? No de Django tem uma parte, mas muitas das vezes você só vai estar utilizando o framework de uma forma super procedural, escrevendo views, fazendo aí as operações que devem ser feitas. Então, para quem está começando, eu diria, faz uma passada, não fica... Ai, não, eu quero entender orientação a objetos agora. Por quê? Porque entender o paradigma, sair do procedural, demora um tempo. Eu, honestamente, demorei uns 2 anos. Tá? Porque eu sou meio burrinho, mas porque também não tinha ninguém para me explicar na prática esses conceitos. Né? Então, quando eu fui encontrar um professor para me explicar na prática, foi já no final da faculdade. Sorte que ainda foi o meu orientador. Se não fosse, talvez eu não tinha aprendido lá. Né? Mas essa virada de chave acontece quando você faz alguns exercícios. Mas não fique preso. Dá para fazer muita coisa em Python sem saber a orientação a objetos de forma profunda. Mas, para você avançar aí na carreira, entender os frameworks e às vezes até construir os seus, porque quando você vai virando mais pleno, a gente teve uma conversa hoje de manhã, inclusive lá no DevPro, né? Que é o CTO, o líder técnico. Quando você vai para esse tipo de posição, possivelmente você vai ter que conhecer desses frameworks e também vai ter que começar a produzir alguns frameworks internos para facilitar o trabalho da sua equipe. Tá? Então, é uma coisa que você vai aprender na caminhada, na jornada. Aí. Não é alguma coisa que, sabe, você vai só ver as minhas aulas e vai aprender. Se eu conseguisse passar isso, aí eu estava milionário mesmo, porque até agora ninguém conseguiu fazer essa mudança de paradigma. Né? E aí existem diversos paradigmas de programação, mas o procedural costuma ser o mais intuitivo, porque é estilo receita de bolo. Né? Vai lendo, bota 2 ovos, etc. na ordem. Orientação a objetos já traz uma complexidade e tem um paradigma funcional aí, pelo menos dos que eu conheço. Então, esses 3 grandes paradigmas que existem dentro da linguagem Python. Então, saber quando trabalhar com um e com o outro é a arte que você vai aprendendo. É a arte de programar aí que você vai aprendendo com o tempo, exige disciplina. Então, fique tranquilo se por acaso eu não entendi completamente, eu vi aqui as aulas e não entendi completamente. Não, vai ter que voltar algumas vezes, vai ter que persistir, fazer exercício, tá? Mas faça uma primeira jornada completa. Pega o PyTools, quem aí é membro principalmente, faz o Python Birds, passa uma vez, faz os exercícios, beleza, fiz os exercícios, agora eu vou fazer uma passagem no PyTools, agora eu vou fazer uma passagem no Django. Normalmente o que eu vejo, as pessoas que obtêm os melhores resultados, elas passaram algumas vezes. E eu estava até falando com o pessoal hoje no grupo fechado, né? É o Milton, né? Não sei se o Milton tá aí. O Milton falou, Renzo, putz, eu vou reconstruir o ambiente na minha máquina. Não tem algo escrito aí? Quer dizer, aí eu falei, pô, tem algum material? Eu falei, tem material, PyTools. Eu falei, pô, mas eu não queria ver de novo. E aí eu falei para ele, mas é o normal ver de novo. Às vezes eu vejo de novo, porque existem coisas ali no PyTools que a gente não faz assim no dia a dia, como, por exemplo, publicar um pacote. Não sei que você seja o mantenedor de um pacote Python, você não vai ficar publicando todo dia. Então, por exemplo, para publicar o projeto que está sendo feito durante essa turma aqui, apesar de eu já ter feito até umas 10 vezes isso, até para ensinar também, eu sempre esqueço qual que é o processo, porque não é um processo que eu faço no dia a dia. E aí eu vou lá e volto e eu vejo a minha própria aula para lembrar. Né? Então é uma fonte de consulta também para vocês desenrolarem. E por isso que eu tentei fazer os vídeos. Quem já viu as aulas, eu faço um vídeo bem pequenininho, tem 5 ou 10 minutos.
justamente para ter só um conceito pequeno, e se você precisar procurar, é um vídeo de 5 minutos, que eu já ensinei lá também a galera a instalar a extensão que dá para aumentar a velocidade para 3x. Então, quando eu estou vendo o vídeo novamente, eu não vejo mais em 1x, eu vejo em 2x e meio, para ser mais rápido. Então, um vídeo de 5 minutos vai cair aí para 2 minutos e meio, 2 minutos às vezes. Beleza? Tranquilo, galera? Renzo, Diga aí. boa noite, Gilson. Eu tenho uma dúvida com relação a teste. Os Diga. testes que nós vimos até agora, eu consigo prever o comportamento do que eu vou implantar, Uhum. certo? Como é que eu faço quando eu tenho uma situação, eu não sei se são os mesmos testes que se usa, mas quando eu não sei o resultado do comportamento do que eu estou efetivamente implantando. Por exemplo, se eu estou Esse é... fazendo uma operação matemática. Então, eu já ouvi essa pergunta algumas vezes, tá? E é assim, porque desenvolver orientado a teste já também é outra mudança, né? Só que assim, qual é a vez que você vai fazer um programa e você vai passar inputs para ele e não sabe o output? Consegue me descrever uma vez que você vai ter que fazer isso? Eu consigo algumas até, tá? Mas Por exemplo, diga. se eu estiver rodando um algoritmo genético ou alguma coisa do tipo, sei Ah, lá, um tá. GRASP, Isso. Para eu data não consigo science, prever. Eu não consigo para prever. data science, por que você não consegue prever? É uma pergunta boa essa. Por que eu não consigo prever? Qual é o ingrediente que Não sei tem explicar. dentro de um algoritmo genético que te impede de prever a saída? E depende, porque às vezes mesmo no genético, quando Mas, você, veja bem, vamos ó, lá. No caso, você tem aleatoriedade, né? Eu não sei Isso, era essa a efetivamente. resposta que eu buscava. Você tem aleatoriedade, Hum. tá? Então, mas vamos para uma primeira coisa. Em geral, se você vai fazer um algoritmo genético, por exemplo, genético, muitas vezes sei lá, você vai fazer você está esperando que ele acerte, você está tentando. Depende, eu já fiz para joguinho na faculdade. Fazer um algoritmo genético que vai jogar com outro jogador, vai aprender e vai ter uma inteligência artificial para jogar contra ele. Né? Ou seja, em geral tem a ver com descobrir padrões. Né? Então, se você for fazer uma rede, um algoritmo genético, sei lá, para verificar a foto, uma foto, por exemplo, e aí vai identificar se é a foto de uma pessoa ou não, faz sentido isso? Faz. Isso. Qual seria Faz. o input e o output esperado? Se você tem pelo menos alguns pontos você tem, que é o que a gente faz no teste. A gente não testa massivamente. Mas você vai ter o quê? Você vai pegar o teu algoritmo, vai passar um input que você conhece, que é o quê? Olha, toma aqui Essa a foto foto de eu um sei, gato. ela é assim. Isso. Isso. Então você, dado o input, você tem um output esperado. E é assim que você vai verificar até se ele deu certo, na maioria das vezes, né? Você vai pegar e vai pegar num conjunto, se for um sistema supervisionado, você roda para tirar os seus parâmetros, e seja na IA qualquer, pode ser, sei lá, como é que é? Rede neural, beleza, tem que identificar a foto. Ou ele identifica ou ele não identifica. Tem que dizer que se tem uma pessoa ou não tem. Então você passa para ele, você treina, e obviamente que aí tem uma porcentagem, né? E aí você vai ter que fazer um teste, de repente, de rodar com algumas fotos de gato, e sei lá, se ele está com uma confiança de 80%, ele tem que acertar ali numa massa de dados ali uns 80% para estar bom. Então você já sabe o input e output da coisa, mesmo quando tem essa aleatoriedade, porque na realidade a aleatoriedade que existe nesses algoritmos, até onde eu entendo e o pouco que eu estudei na faculdade, a aleatoriedade existe justamente porque não tem uma forma de você chegar no pico máximo automaticamente. Então você vai rodar aquilo várias vezes para que o algoritmo se adapte até conseguir identificar um padrão, por exemplo. Né? Então, a aleatoriedade existe justamente para isso, porque
às vezes você cai no que se chama de função no mínimo local, né? Ou no máximo local. Você está no máximo da função aqui, mas existe um máximo absoluto naquela função. E, em geral, é inviável você testar o teu domínio inteiro da tua função. Então, o que você faz? Você introduz a aleatoriedade para que, olha, você está procurando por aqui, chegou no mínimo local, mas, por favor, dê uma testada aí para os outros lados, porque pode ser que exista ainda um máximo absoluto aqui dentro da tua função. E é mais ou menos por aí. Agora, retornando um pouco e baixando o nível, né? Voltando para o mais básico. Quando você tem componentes de aleatoriedade dentro do seu código, é quando você não sabe o output esperado. Vou dar 2 exemplos muito, muito comuns e eu acho que eu os abordei no PyTools, pelo menos um deles. Tá? Na verdade, existem vários. Né? Toda vez que você depende, por exemplo, de uma API externa, aí você fala, bom, eu não sei o que a API vai responder. Por exemplo, se é uma API de pagamento. Você não garante que essa API vai sempre retornar o mesmo resultado, porque normalmente o pagamento evolui. Passa de um status de não pago para pago, ou de aguardando o pagamento para pago, ou para não pago, ou para estornado. Então você não sabe o que ele vai retornar. Quando existem esses elementos de aleatoriedade, outro elemento de aleatoriedade, algoritmos que perguntem a data atual do sistema. A data atual do sistema muda. Ou tem elementos aleatórios. O que você vai fazer? Você vai isolar esses elementos em um componente. Você viu ali, se lembra ali do exemplo do motor do carro? Você estava aí, Gilson? Sim, tava assim. Então, imagine que o meu motor fosse um motor aleatório e eu fosse variar a taxa dele com um valor aleatório. Né? Então, o que eu ia fazer para testar o carro em si? Eu ia trocar esse componente aleatório só na hora do teste para um motor com a taxa constante. Por quê? Porque com o motor a taxa constante, aí o meu algoritmo vira, a gente chama de determinístico. Ele não depende de nada. O componente aleatório, eu troco ele na hora do teste por um componente que eu sei como ele se comporta. Para quê? Para eu poder testar. Essa é a tática. Mas assim, eu ainda não brinquei com Data Science e eu sei que Data Science tem esse viés de, não dá para testar. Mas eu levo para mim os conceitos. E o conceito é, beleza, se você fala que você não consegue testar um algoritmo, como é que você vai dizer se ele está funcionando? Você está entendendo o nível da coisa? Como é que você diz se ele está funcionando? Beleza, não tem teste, tá bom. Você vai fazer manual visualmente. Como é que visualmente você diz se está funcionando ou não? Você tem que ter algum critério para dizer se... E esse critério, em geral, é a asserção de teste. Se for aqui, eu vou em 90% das vezes, eu tenho uma confiança de 90% que eu vou acertar aqui o meu resultado. Ou o caso que eu conheço, né? Eu vou fazer o score do cliente. Então eu tenho que tomar cuidado com 2 coisas, para não dar crédito para um cliente com score baixo. Então o meu score baixo, ele tem que pegar pessoas que não vão pagar, que tem um risco muito alto. E por outro lado também eu tenho que tunar ele, porque também se ele barrar muita gente, eu perco venda de pessoas que pagariam. Né? Então, qual que é o critério? Você tem um critério de sucesso. Olha, eu vou ter um critério em que eu vou pegar os inadimplentes vão ficar abaixo de 2%. Se está abaixo de 2%, meu algoritmo está ok. Se não está abaixo, eu vou ter que mexer de novo no meu modelo. Ele não está funcionando. Renzo, mais uma dúvida. Quando nós fazemos os testes, a partir do momento que houve 100%, digamos, de acerto, eu posso afirmar que esse algoritmo está 100% correto? Eu não posso ter feito um subteste, alguma coisa que eu esqueci de como é que fala, de testar, Sim, não lembrei. Uma área que você deixou de cobrir. Por quê? Existe, quando você vai estudar teste mais a fundo, você vai começar a fazer matemática. Né? Então, por exemplo, vamos falar de um caso simples. Soma. Você fala, testar soma é um caso simples. Não, mas e aí? O que acontece se você joga um objeto que não é inteiro? Você vai ter que testar com todos os tipos de objetos que existem? Você nem sabe quais são os que existem ou não, porque o usuário vai poder criar os dele. Você vai ter que testar todo o espectro dos inteiros. É factível isso? E Python deixa ter inteiro bem grande. Né? Se couber no seu HD, aí, se couber na memória, ele coloca. Então você vai testar muito isso. Então o teste, quando a gente quer testar e é um sistema complexo, como é que seria um teste exaustivo? Seria pegar a combinação
né, o produto cartesiano que a gente chama, de todas as variáveis envolvidas e com todos os seus possíveis valores. Quando você pega só uma soma que tem inteiro, já é valor pra caceta. Então, seria humanamente impossível você escrever o teste, porque ele ia demorar muito para rodar com todos os valores. Então, existem as técnicas de teste. O que você costuma fazer com teste? Existe, por exemplo... Putz, aí a gente embarca em muita coisa avançada, mas... Vamos manter o mais simples. O que a gente costuma fazer é o que a gente chama de como é que se chama? Era classe de... Esqueci aqui agora, mas é assim, você tenta testar os limites, né? Você fala, bom, a minha função é inteiro, mas é para... Eu vou trabalhar com um cheque. Não sei porque eu gosto de cheque. Não, conta bancária. E conta bancária sem cheque especial. Quais são os testes que eu vou fazer na conta bancária sem cheque especial? Bom, eu vou testar retirar um valor que vai deixar a conta negativa, que vai deixar ela negativa bem pertinho do zero, para ver o que acontece. Vou testar para o zero, explicitamente, que é a parte de limite, assim, não são classes de equivalência isso. E aí eu vou testar para um pouquinho depois do zero e depois eu vou testar para uns valores positivos. Então eu não estou testando para todos os inteiros. Para eu garantir 100%, e olhe lá, eu teria que testar para todos. Mas qualquer sistema minimamente complexo, a explosão combinatória te impede de fazer isso num tempo considerável. Então, o que a gente faz é testar as classes. O que o teste te dá? Tá? Ele te dá uma indicação de que aquele código está funcionando, mas tem o fundamental. Ele te dá um processo para que os bugs não se repitam. Como? Quando você passa, e vai passar bug, tanto é que pode ver que não existe no planeta Terra, não existe, eu nunca vi, uma licença de software que fale, eu garanto 100% que isso aqui funciona. Em geral, a licença é como? O software está aí como ele é. Porque não existe software livre de bug. Tá? Não existe, sempre vai ter algum bug. Só que aí como é que você constrói um processo para evitar, pelo menos, que os bugs que forem consertados não voltem? Alguém fala, por exemplo, eu estou com um bug aqui agora no Python Pro. Quando você vai acessar hoje uma aula, e eu ainda não dei a aula, você consegue acessar. Isso pode ser considerado um bug. Então, quando eu for consertar isso, e eu pretendo fazer aí em algumas lives para consertar isso, o que eu vou fazer? Eu não vou implementar isso, porque implementar isso é tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste que vai dar falha quando o link para uma aula que ainda não tem o código de vídeo estiver dentro da página. Então, primeiro eu faço um teste que me fale, ou seja, que ele está revelando um bug para o meu sistema. E às vezes nem é um bug, é só uma funcionalidade que deve ser alterada. Então, você escreve o teste primeiro e depois você implementa. Então, pelo menos para aquele caso específico que o cliente relatou, aquele caso com aquele valor não vai acontecer mais. E aí, às vezes, é quando você vai pescando. Você tenta modelar no início com algumas coisas, mas a galera de qualidade, bicho, lá na Red Hat era bizarro. Nos inputs a gente tentava... Nosso objetivo era quebrar o sistema, né? Então, se tinha input, a gente tentava enfiar 2.000 caracteres para ver o que acontecia. Se era número, a gente colocava letra. Se era letra, a gente colocava número. Se era data, a gente colocava tudo errado. Para quê? Para testar os limites do sistema. Entendeu? Mas, assim, 100% não existe. Agora, quando não tem teste, aí o testador é o teu usuário. E é o cara que vai ficar puto na hora que, eu passei por esse bug aqui na semana passada, voltou já de novo. Por quê? Porque um sistema complexo, você mexe um ponto, e se tiver acoplado, que é o que a gente falou aqui, se o sistema não tem teste e é hiperacoplado, como a gente abordou aqui, você mexe no motor, quebra o carro inteiro. E aí é aí que o teste vem para, inclusive, te ajudar a modelar o seu problema. Falei pra caceta porque eu gosto de teste. Teste e isso é uma atividade mais nobre. Eu vejo ela como sendo até uma atividade mais sênior. Primeiro a gente aprende a programar, depois você chega no teste. Perfeito, Gilson. E quando eu trabalhei no time de qualidade da Red Hat, em inglês tem um termo que é QE, lá na Red Hat, que era
QE, que seria de Quality Engineer, ou seja, engenheiro de qualidade. Só que existe também o QA, que é o Quality Assurance. Quality Assurance é em geral, o cidadão que testa, né, manualmente, só vai lá e passa pelo fluxo das telas manualmente. O engenheiro de qualidade ele precisa testar a plataforma inteira. Então, normalmente, era mais difícil testar do que implementar, efetivamente. Porque, às vezes, principalmente quando lá a gente estava num código que a gente chama de... como é que é? Black box. A gente não acessava... A gente até podia ver o código, porque era aberto, mas a gente não fazia os testes unitários. A gente fazia o teste de integração. Então, a gente tinha que acessar a tela, mexer em alguma coisa para poder brincar. Então, sim, a parte de teste, para mim, ela é muito, muito mais avançada. E era engraçado quando eu ia fazer os processos seletivos, que a galera, pô, mas você era desenvolvedor, por que você virou QA? Aí eu tinha que fazer todo esse discurso de, olha, primeiro uma coisa, não é QA, é QE. E se você quer saber, QE, a parte que ele faz é mais difícil do que fazer o desenvolvimento normalmente. Tá? Porque você tem que pegar o sistema, fazer ele rodar completamente, rodar contra matriz de coisa, porque aí você entra na parte de teste bizarra também. Funciona em todos os navegadores? Funciona, você vem com matriz de teste de integração. Funciona em todos os navegadores, em todos os sistemas operacionais que tem. Então você começa a ter matriz para poder rodar esse teste. E levantar isso aí tudo, muitas vezes é muito mais complexo do que só desenvolver, testou na tua máquina, joga para produção e está tudo certo. Que é o famoso desenvolvedor Go Horse, que quase todos somos no início, né? A gente sai só desenvolvendo, não faz teste. Beleza aí? Ah, detalhe, pessoal, teste assim dessa maneira profunda também não é um assunto básico, tá? Então eu vou respondendo porque a galera está perguntando. Alguém tem mais alguma dúvida aí, básica sobre orientação a objetos, etc? Cadê o amigão do Sort Eu tenho Array? uma básica sobre teste, o Renzo. É bem básica mesmo. Vamos lá, mais uma aí que a gente já tá 1h30 já. Mas diga aí, Wagner. Não, se precisar eu mando lá no grupo, não tem problema não. É tão Então básica que faz o talvez nem seguinte, precise. coloca lá no grupo ou qualquer coisa traz pro plantão que vem, porque aí é o do PyTools que tem a ver com teste. Mas posta Beleza, também lá no grupo, qualquer coisa a gente aborda lá. certinho. Beleza? Valeu. Então, deixa eu ver aí, cadê o do Array Sort? Só para eu ler pelo menos o problema. Cadê? Ele tá aí ainda? Minha dúvida é sobre Sorted Arrays. Luiz Antônio ainda tá aí? Ih, Luiz Antônio não tá aí. Não respondi a pergunta dele e acabou vazando. Então fica para a próxima aí mesmo. Então, pessoal, muito, muito obrigado aí pela presença de todos, para vocês que assistiram aqui a esse plantão ao vivo, como eu falei lá no início, e para você que teve o saco também de ver 1h30 de live. Se você quiser participar ao vivo, esse módulo aqui do PyTools para programação básica em Python, programação procedural e orientada a objetos, é um módulo gratuito. Está presente aqui o link, eu coloquei aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Se você se interessar, quiser entrar para o mercado, é uma forma de você ver que programação não é um bicho de 7 cabeças. Então, só se inscrever aqui no link abaixo, tá certo? Muito obrigado aí, pessoal, pela presença. Tenha uma boa noite. Aliás, não sei se você vai estar vendo de dia. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você estiver vendo essa gravação. Mas agora são 21 horas, então para... 21. São 22h30, então quem está aqui 22h30 do dia 3 de dezembro de 2019, muito obrigado pela sua presença. Deixa eu até ver quem está aqui, ó. A Maria Elisa tá bombando, já participou ontem da aula, tá aqui de novo. Carlos Eduardo, Gilson Nogueira, Laécio, Clautz, Ricardo, Thiago Rodrigues, Vitor Magueta, Wagner Herculano, Wagner também tá em todas. E o Wellington, muito obrigado aí pela presença, galera. Grande abraço aí.